Uma boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, estejam no nosso meio. E Deus se agrada na presença de cada um que está aqui presente nessa noite. E antes de iniciarmos a meditação, vamos fazer uma oração. Eu vou me colocar de joelho. Quem se sentir, pode colocar à vontade também, para poder pedir a Deus. Santo Deus e amado Pai Celestial, graças nós te damos por nós estarmos aqui nessa noite abençoada que o Senhor nos deu. Está fazendo uma temperatura muito agradável, está uma condição maravilhosa, uma época do ano que eu gosto bastante. Todos nós estamos aqui felizes de estarmos na tua presença. O Senhor nos conduziu tão bondosamente na tua casa de oração. O Senhor trabalhou no nosso entendimento durante toda a semana e nós estamos aqui mais uma noite para lhe prestar homenagem e louvor e graça e todo agradecimento que lhe é devido, Senhor. Isso só é possível porque o Senhor nos impressionou fortemente para que isso se tornasse possível. Com clareza de entendimento e com paz de consciência, nós declaramos que o Senhor é justo e nos ajudou até aqui. E muito obrigado por tudo. Dá-nos clareza e entendimento para fazermos a reflexão que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós te pedimos que o Senhor traga essa clareza do céu para nós. Que eu não fale de mim mesmo, mas que eu declare apenas do que está revelado na Bíblia e todos os espíritos de profecia que tem para nós aqui, para o nosso crescimento, para que o Senhor venha nos buscar. Nós te pedimos essas bênçãos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje fala a respeito de um soldado, a característica ou o perfil de um soldado. Nós sabemos que o soldado ele tem a sua função dentro de um batalhão ou dentro de um exército para um fim específico. Não adianta ele querer fazer uma coisa, sendo que o seu general manda fazer outra. Então, qual que é o perfil do soldado que a Bíblia nos mostra, né? Nós estamos alistados no exército do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um propósito, nós temos um fim, nós temos algo a desempenhar nesses tempos que nós estamos passando. São tempos solenes, tempos de muita cautela que nós temos que ter a respeito de vários assuntos importantes. Então, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 12. João 12, versículo de número 26. Essa versão que eu estou trazendo aqui é fiel, tá? Almeida Corrigida é fiel. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. É lógico que o contexto aqui ele fala de outros assuntos, mas bem especificamente hoje nós vamos tratar desse ponto. Um soldado ele está disposto a servir. Ele se alista no exército do Senhor para algum propósito, porque o Espírito Santo de Deus ele trabalhou previamente na mente dessa pessoa. O arrependimento, essa pessoa confessou seu pecado, ela procurou satisfazer a vontade do seu Senhor, fazendo o que ele quer, de alguma maneira. E nós estamos alistados no exército do Senhor para salvar a nós mesmos e todos aqueles que quiserem nos ouvir. De que maneira? Pregando as verdades que nós temos revelado. Eu desconheço alguém que tem tanta doutrina, tanto material quanto a gente tem. Muito assunto revelado na Bíblia, com profundidade, principalmente também nos testemunhos e no espírito de profecia. Então, um soldado que procrastina, quem sabe o que é procrastinar? Deixa para fazer para depois, deixa para depois. Um soldado que procrastina, que ele não se prepara, ele não serve para nada. Além disso, ele compromete o batalhão ou o exército. Ele acaba atrapalhando o coleguinha do lado. Então, como é que nós estamos quanto ao nosso serviço em relação ao exército que nós alistamos em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo? Eu trouxe aqui um breve relato da história do que foi um reformador chamado Martinho Lutero. Alguém aqui já ouviu falar de Martinho Lutero? Você já ouviu falar de Martinho Lutero? No livro Grande Conflito, na página 153, ele entendeu o seu chamado e contra toda aquela condição que a igreja passou e ela foi perdendo a sua característica,
adotando dogmas, adotando várias práticas que se tornaram tradições não bíblicas, ele bateu de frente falando, mas não é assim não. Nós vamos ser salvos pela justificação, pela fé. A gente não tem que pagar por indulgências. Ele foi lá no castelo de Wittenberg e pregou lá as 95 teses. E toda aquela condição, ele numa questão de ser, a qualquer momento, morto. E sucessivamente, aqueles líderes incisivamente falavam com ele para poder abandonar isso. E ele destemidamente, não. Olha só o perfil desse soldado de Jesus. Eu creio que eu vou ver esse homem um dia, quando Jesus voltar. Olha só, na página 152 e 153 do livro do Grande Conflito, fala o seguinte: Cristo foi levantado acima de papas, legados, imperadores e reis. Lutero não fez referência alguma à sua posição perigosa. Não procurou fazer-se objeto de pensamentos e simpatias. Na contemplação de Cristo, poderia ter visto a perda do eu. Escondera por trás do homem do Calvário, procurando apenas apresentar a Jesus como Redentor e Salvador. E a condição da igreja nessa época já estava colocando a tradição acima das doutrinas bíblicas. Prosseguindo viagem, o reformador era em toda parte olhado com grande interesse. Todas as pessoas estavam vendo o que estava acontecendo. Afinal de contas, décadas antes, já tinha sido morto John Huss. E o Lutero estava continuando essa questão da reforma. Uma ávida multidão acotovelava-se em redor dele, e vozes amigas advertiram-no do propósito dos romanistas. Eles vos queimarão, diziam alguns, e reduzirão o vosso corpo a cinzas, como fizeram com John Huss. Lutero respondia, ainda que acendesse por todo o caminho de Worms a Wittenberg, uma fogueira cujas chamas atingisse o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, e compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e lhe quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver a ousadia que ele tinha. Isso não era um fogo que ele estava tendo, um ímpeto, uma bravura humana. Ele estava investido pelo Espírito Santo de Deus a bradar contra todo aquele sistema apostatado. Décadas antes tinha sido morto John Huss. E mesmo assim ele não temeu. Ele sabia que ele poderia ser a qualquer momento morto. A ousadia que Lutero teve é um espelho que nós podemos ter também para os nossos dias. Ao ver alguma coisa que está não biblicamente se casando, a gente ter coragem de falar com o irmão, coragem de falar publicamente. A gente não precisa ser covarde. Nós temos que falar. Continuando a história breve desse homem. Por instigação dos adeptos do Papa, insistiu-se com ele para que ele retirasse para o castelo de um amigo, onde declarava-se todas as dificuldades que poderiam ser amigavelmente resolvidas. Os amigos se esforçavam por aumentar-lhe os temores, descrevendo os perigos que o ameaçavam. Todos os seus esforços falharam. Lutero era inabalável, tanto que ele declarou, mesmo que houvesse tantos demônios em Worms, como telhas e telhados, eu ainda assim ali eu entraria. Nos nossos dias, será que Lutero teria medo de chamar o pecado pelo nome? Como, por exemplo, pastora? Eu até mandei para o Paulinho um áudio de uma mulher chamada Terezinha Pepe Barbalho, uma pastora da nossa congregação adventista mundial, não é daqui do bairro, foi aprovada. E a Bíblia não sustenta. Será que Lutero, nos nossos dias, teria coragem de bradar contra as heresias do ancianato feminino, que não é bíblico? Será que ele teria condição de bradar contra os enganos que está acontecendo nos nossos dias? Nos sábados do 7º dia, cantar hino para a mamãe, hino para o desbravador que está para acontecer aí? Em nome de Jesus, eu vou estar aqui. Eu quero ver se vai ter essa condição. Depois de um chamado desse do céu. Talvez seja o último. Que nós estamos numa condição de um soldado desqualificado para o reino dos céus. Nós precisamos de colocar as nossas barbas de molho e aceitar as doutrinas da Bíblia. Nós não podemos nos voltar contra a palavra. Assim foi Lutero. Ele não temeu. Ele poderia morrer. Breves considerações de um reformador. Continuando aqui. Nós temos a questão também de um homem que viveu à vista de um Deus santo
nos seus dias com propósito, fidelidade. Foi a vida de José. E nós vamos falar um pouco desse homem. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 39. O versículo é o de número 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, farei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nesse contexto, José, ele estava sendo constantemente assaltado. A sua mente estava sendo assaltada. Eu estou dizendo de um jovem que foi por 11 anos assediado para se deitar com a mulher de Potifar. E por sinal, Potifar, ele era eunuco. Ele era castrado, ele tinha essa mulher só por uma questão de um status. Essa mulher estava ardendo em fogo, querendo deitar com José. Insistia com ele. E ele na flor da idade, hormônio estourando. Ele: não vou pecar contra o meu Deus. A resposta dele, sabe qual que foi? Não. Ele tinha propósito. Ele tinha propósito. Quando ele foi vendido para os ismaelitas, na carruagem, ele foi avistando de longe a casa dele. E ele sabia que não iria mais ver seu pai, a sua família. E no Espírito de Profecia nos mostra que José, ele fez um propósito com Deus. Numa breve oração, em questão de 1 hora, a profeta disse que ele fez uma decisão tão forte que ao longo de uma vida ele não teria feito, não poderia ter sido ensinado para ele. No livro Patriarcas e Profetas, na página 213, o coração de José tremeu. Vocês podem conferir lá, Patriarcas e Profetas, página 213. A decisão foi tão forte que o coração dele tremeu. Em poucas horas ele aprendeu que ele não poderia ter aprendido em uma vida. Essa era uma questão de um homem que viveu uma vida na flor da idade, castidade, por amor a Deus, por amor ao que ele aprendeu. Por isso que é importante a gente ensinar as crianças, os jovens, o caminho em que se deve andar. Porque depois que estiver velho, aí cumpre aquela passagem de Provérbios. A pessoa não vai se desviar. Ele tinha temor a Deus. Se desenrolando também, nós temos um outro homem que viveu à vista de um Deus santo. Tanto que a Bíblia fala que o profeta Ezequiel fala que foi um homem justo. Justo. Foi questão de Daniel. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 1, versículo 8. E nós vamos ver esse perfil desses soldados. Como é que ele vai ser, de alguma maneira, aplicado às nossas vidas para o tempo que nós estamos vivendo. Em Daniel 1, versículo 8, a Bíblia que eu estou usando diz o seguinte: e Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Essa é uma questão que Satanás ele não teve a menor chance contra Daniel. Ele poderia usar um argumento de falar o seguinte: eu estou como escravo mesmo, por questão de dando para comer isso aqui, então eu vou comer, né? Mas olha só, ele colocou no seu coração: eu não vou me contaminar com essas iguarias do rei. Tanto que, bondosamente, ele conversou com o comandante lá para que não comesse aquelas comidas, que desse para ele água e legumes. E o resultado foi o quê? Num teste, ele se tornou 10 vezes mais sábio. Por causa da água? Por causa dos legumes? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede sabedoria e discernimento. Ele conseguiu discernir. Por volta dos seus 15 anos, devia ter mais ou menos a idade do Lucas, assim, ó. Era Daniel, quando ele foi para a Babilônia. Na Babilônia inteira, não houve ninguém mais sábio do que Daniel. Mais ou menos a sua idade, assim, Lucas, você imagina? Mais sábio de um reino próspero. Quantas questões que eles tinham lá? Porque ele tinha propósito. O Espírito Santo estava com ele. Por causa de posicionamento. E nós estamos nos esforçando, de alguma maneira, de acordo com a nossa natureza pecaminosa, a nos enquadrar, a assemelhar com o que Deus quer. Mas se tiver uma coisinha ou outra errada, nós vamos ser, talvez, taxados como uma noiva bêbada, que está se embriagando com outras coisas que a Bíblia não sustenta. E é isso que eu estou tentando chamar a atenção há vários tempos já aqui. Desde antes da época que nós começamos aqui a pregar os eventos finais. Um outro perfil que nos fala a respeito do apóstolo Paulo.
Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gálatas 1:13 até 16. Agora nós vamos ver a respeito do apóstolo Paulo, que foi um perseguidor, e o que ele se tornou depois? Um vaso precioso na mão de Deus. Gálatas 1, versículo 13 até o 16, diz assim: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos. E a minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe se separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne e nem sangue. Nesse contexto aqui, a gente vê que Paulo ele se tornou um vaso tão precioso para Jesus, que no caminho para a estrada para Damasco, ele teve um encontro maravilhoso. Ele ficou sem enxergar ali por um tempo, mas quão assombrosa e tão impactante foi aquela luz. Ele viu Jesus, aquela glória maravilhosa, e uma voz que dizia: Saulo, por que me persegues? E aí, não foi pela instrução por ele ter sido um doutor, por saber falar bem, não foi porque ele tinha uma condição social, saber conversar com as pessoas, mas o quão poderoso foi aquele homem na mão de Deus, apóstolo dos gentios. Em uma review de 1892, a irmã White fala que quando Jesus voltar, nenhum nome vai brilhar mais do que o do apóstolo Paulo. Nenhum. Ela também diz que ninguém chegou mais próximo do caráter de Jesus do que ele foi. Ninguém conseguiu chegar numa condição, uma condição de um caráter mais próximo do que Jesus chegou do que foi o apóstolo Paulo. Olha o que ele passou. Eu não canso de falar isso aqui. Naufrágios foram 3. Chicotada, várias chicotadas, 40 menos 1, que é 39, 5 vezes. Esbofeteado, preso, humilhado. Eu não fico imaginando como é que esse homem conseguiu fazer isso tudo. Tanto que a Bíblia declara que ele teve como morto. Ele teve como morto e foi preso. Isso não é possível, irmãos. Qualquer coisa que acontece aqui, se a pessoa não estiver guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela cai fora. A gente vê como é que está a condição hoje. Se não for pelo Espírito de Deus. E nós estamos às portas de Cristo voltar. E eu creio que nós somos um povo na face da terra, que nós iremos dar esse alto clamor, essa chamada. Essa chamada, eu creio nisso. Mas inicialmente, isso é interno, entre nós mesmos. É um alerta de eu para vocês e de vocês para mim também. Mas vai chegar uma hora que isso vai ser para fora. Aí nós vamos chamar o povo de fora. Sai dela, povo meu, saia dos enganos. Como é que a gente vai chamar a pessoa para sair do engano se nós mesmos não estamos totalmente alinhados? Se tiver um errinho aqui, ó, já está desqualificado. O apóstolo Tiago fala o seguinte: se obedecer a todos os mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, você se tornou desqualificado e é culpado de todos. Da mesma maneira, se nós não guardarmos tudo que está estabelecido para nós, nós temos muito volume de informação, nós temos tudo aqui. Se a gente não guardar aqui, e a gente não vai ter condição de chamar o povo de fora a sair do seu engano, sendo que nós mesmos estamos no engano. Isso é uma questão, sim, de noção. A gente não pode ser sem noção. Eu me sinto totalmente desqualificado agora, porque eu tenho erros a vencer. Eu tenho coisas ainda para poder melhorar na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não. Não vai achando porque eu estou aqui na frente pregando, porque eu sou melhor do que ninguém aqui, porque eu não sou. Eu sou desqualificado agora para o reino, mas eu peço a Jesus, Jesus, me perdoa, me lava no teu sangue, me ajuda a enquadrar do jeito que o Senhor quer. Como é que o Senhor quer que eu faça? É aquela oração pessoal, é um clamor que eu faço para nós mesmos, e para você também que está me assistindo na internet, esse material está indo para o ar aí, eu tinha até esquecido que eu estava gravando, porque a gente entra aqui numa reflexão tão profunda que a gente acaba esquecendo. Eu não sei para quem vai chegar esse material, mas se vai chegar para você que conhece essa doutrina, que está talvez na ignorância, porque você não tem esse conhecimento, procura estudar, procura ver se o que eu falo aqui faz sentido para você, procura ver se o que eu estou falando com você casa com a Bíblia. Nós temos vários aqui material, se você não tiver o livro físico, você tem o PDF, procura pesquisar isso, se faz algum sentido para você. Eu estou dizendo homens, que como José, como Daniel, como o apóstolo Paulo,
E esses três têm características que vão se convergir num homem, que eu já vou falar logo mais, que é João Batista. Vamos falar a respeito um pouco desse homem, o perfil desse homem? Como é que foi João Batista? Alguém pode me dar algumas características de como é que foi João Batista? Ele não foi aquele homem que se separou para não se corromper com aqueles rabis que estavam ali fermentando a doutrina daqueles dias. Ele se separou. Tanto que quando ele voltou, ele ia de tempo em tempo, ele pregava para aquelas pessoas se arrependerem, porque o machado já estava colocado junto à raiz das árvores. A gente sabe que pela profecia que árvores são pessoas. Aplicando, né, na profecia. E o machado junto à árvore, o que é? Se a pessoa não arrepender, Deus vai cortar para ser lançado fora, para ser queimado. Porque a árvore ela tem que ser podada para dar fruto, não para ser cortada, para ser morta. Nessa condição, se a pessoa não se arrepender, de alguma maneira, a pessoa é desqualificada. Nós vamos falar um pouco mais sobre João Batista. No exército do Senhor, Deus não aceitará soldados moles. Pega um exército aí, um soldado. Pode ser aeronáutica, pode ser marinha, exército, pode ser polícia militar, pode ser o que for. Um batalhão, um soldado mole. Um capitão não aceita, um general não aceita. Imagina um general do céu. Deus não aceitará um soldado mole, um soldado frouxo. Homens e mulheres que aceitam a verdade com heresias e aceitam mandamentos de homens. Deus ele não vai aceitar. Ele vai aceitar o que ele estabeleceu. Se a pessoa está andando por um prumo que ele não estabeleceu, está desqualificado. Tem um livro chamado História da Redenção. Eu vou ler aqui na página 324. Nós vamos falar aqui a respeito de João Batista daqui a pouco. Essa questão do perfil que nós vamos falar aqui agora, de um soldado. Ninguém compreendeu tão bem como se opor à verdadeira fé cristã como os que haviam sido seus defensores. Estes cristãos apóstatas, unindo-se a companheiros semipagãos, dirigiam seus ataques contra os característicos e mais importantes fatos da doutrina de Cristo. Foi necessária uma luta para ser despertada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações que se disfarçavam com vestes sacerdotais e se introduziam na igreja. Quais que são as vestes sacerdotais que nós temos hoje aqui? Quem que são os nossos sacerdotes que nós temos aqui hoje? Ó? Quem são os sacerdotes? Não preciso responder, vocês sabem quem são. Quem que é a liderança? Não estou falando da liderança daqui não. Quem é que chega já com o pacote pronto? É assim que vai ser e pronto. Porque antes a gente decidia aqui nas comissões das igrejas. As coisas hoje não estão sendo decididas mais. Mas você pode ter certeza. Se esse material estiver chegando na sua mão, pastor, você que aprova essas coisas, aqui nas minhas costas isso aqui não vai cair. Porque o juízo é de Deus. E você não está sendo pautado pelo manual da igreja, que você deveria obedecer, e você conhece isso. Quais que são as vestes sacerdotais? Essas mesmas pessoas, elas se voltam contra a própria doutrina para poder manter o que é estabelecido por eles mesmos. O apóstolo Paulo declara que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está escrito em 2 Timóteo 3,12. Por que é que a perseguição é em grande parte adormecida? A única razão é o que é? É porque a igreja se conformou com a norma do mundo. Por isso que não suscita oposição. A religião que o nosso tempo prevalece não é de caráter puro e santo que assinalou a fé de Cristo nos últimos dias, e nem nos dias dos apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado e por serem grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas e por haver tão pouca piedade da vital graça da igreja, é que o cristianismo é tão visivelmente tão popular do mundo. Haja um reavivamento da fé e do poder da primitiva igreja e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se os fogos da perseguição. Essa é a condição. É por isso que a gente está desse jeito. Se, você lembra que tem o versículo que a gente leu aqui em João 12, 26, foi o início? Se, tem o se primeiro. Se nós colocarmos a nossa condição humana diante de Deus, falar assim, eu não valho nada, eu quero me investir totalmente do caráter de Jesus, eu quero viver à vista de um Deus santo, para que ninguém possa me acusar. Eu quero viver dessa maneira.
Eu quero viver dessa jeito. Se nós nos colocarmos dessa jeito, você pode ter certeza que as fogueiras vão se reacender de novo. E não se assuste se for entre nós mesmos. Entre nós mesmos. Porque de fora a gente pode esperar o protestantismo vir, olha lá, os adventistas doidos lá, olha lá que povo lá. Mas entre nós mesmos, imagine se entre nós mesmos. Alguém que está defendendo o que é certo e alguém que está defendendo o que eu acho que é certo. Isso pode acontecer de inflamar em algum momento, mas haja uma verdadeira perseguição do jeito que é e os fogos reacenderão novamente. Se acontecer uma coisa dessa, né? Ainda continuando a respeito disso, nós vamos ver agora a respeito de João. João está descrito a respeito dele brevemente, está registrado em Mateus. Vamos para lá, Mateus 11. Mateus 11, versículo 7. Olha o que nos diz aqui. Nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E partindo eles, começou a Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente são nas casas dos reis? Mas então como é que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta, porque é dele que está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti e o teu caminho. Então o que fostes ver no deserto? Ele está falando para todo mundo ali, o que vocês foram ver no deserto? Um homem que é como uma cana que é balançada por um vento, e vento é o que é? Vento de doutrina? A gente está sendo balançado como uma cana, um vento de doutrina? Ou a gente é firme e forte como um aço, que pode vir doutrina e heresia errada, a gente mantém firme? Será que a gente está sendo levado por algum vento de doutrina que o homem estabeleceu? Nós sabemos a resposta. E, lamentavelmente, a nossa consciência nos acusa. Lamentavelmente, a gente não está sendo um homem como João. Porque aquele povo que estiver vivendo o tempo do fim vai ter que dar um testemunho mais forte do que foi o de João Batista. E João Batista ele foi um homem que teve o perfil de José, ele teve o perfil de Daniel, ele teve o perfil do apóstolo Paulo e perdeu a cabeça. Jesus disse: não houve ninguém maior do que João Batista. E a profeta Ellen White diz: aquele povo que estiver vivendo o tempo do fim vai ter que dar um testemunho mais forte do que foi de João Batista. História da Redenção, eu estou com ele na mão aqui, nós vamos para a página 349 agora, tá? Nessa questão que a gente está falando sobre essas coisas, se a gente recuar em apenas um ponto, estabelecido, que não foi Deus que colocou, se a gente recuar nisso, a gente não vai ser qualificado. Olha só, houvesse o reformador cedido num único ponto e Satanás e suas hostes teriam ganhado a vitória. Mas a sua persistente firmeza foi para meio da emancipação da igreja no início de uma nova era melhor. A sua firmeza e a sua fidelidade fortaleciam até o final do tempo, e a todos que passarem por experiência serão semelhantemente provados. Essa é a condição. Não recuar em nenhum ponto. Eu quero ser qualificado por exército do Senhor como um soldado eficiente, que cumpre o propósito, não como um soldado desqualificado. Como eu disse, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu falo assim, a partir do momento que eu confesso meus pecados, eu quero andar direitinho, eu quero andar correto do jeito que o Senhor quer, e eu me aproprio até uma palavra muito ativa, né? Eu recebo com humildade o que o Senhor tem para mim, e eu agradeço por isso. Aí sim, aí vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo que Deus estabeleceu. Tanto em pensamento, a gente falou que hoje na reunião aqui, a questão da murmuração, tudo começa no pensamento, cabe nos frear os pensamentos quando eles são maus, trabalhar, porque tudo começa na mente. Foi até citado aqui o livro aqui, Mente, Caráter e Personalidade. Eu quero ler esse livro, mas eu não estou tendo ainda conseguindo achar um tempo. Eu quero ler, são 2 volumes. É um dos clássicos que eu quero ler, faço questão. Para crescimento pessoal, tudo na mente. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 321. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, e os fiéis, pregadores de Deus, terão que dar um testemunho mais direto do que foi de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade repousa sobre eles. E aqueles que falam coisas e palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores.
e um terrível ai repouso sobre eles. Então, é essa a reflexão que eu faço para todos nós aqui. Eu gostaria muito de estar falando alguma outra coisa aqui, que o assunto que eu mais amo falar aqui é da volta de Jesus. Eu amo falar da volta. Se eu pudesse, eu falava só isso. Mas como é que eu vou falar da volta de Jesus se eu não estiver preparado? Se eu não enxergar irmãos meus que compartilham comigo da mesma fé, também às vezes não estão preparados. Porque a gente está, às vezes, parcialmente preparado, mas eu gostaria de estar totalmente qualificado para o exército do Senhor para combater. Porque como é que você vai combater com Satanás? Com as mentiras dele? Você não vai conversar com Satanás, não. Você vai falar, o Senhor te repreenda, e dar um bom testemunho. Você vai repreender Satanás dando um bom testemunho. Não fazendo coisas erradas. Porque ele não vai ter de te acusar. Porque aí sim o Espírito Santo vai ser com você. Ele vai te dirigir os seus pensamentos, ele vai dirigir sua fala, ele vai dirigir seu parecer, a maneira de comportar. Tudo desse jeito. Hoje a gente às vezes tem gotas do favor de Deus em nossas vidas, mas nós queremos ser totalmente cheios. Nós precisamos de reforma em nossas vidas. Nós somos vasos, às vezes a gente está com rachadura, a gente precisa colocar na mão de Deus para nos moldar, que Ele é o oleiro, para que nós sejamos abastecidos com azeite do alto, cheios. E não são as gotinhas, não. É disso que eu estou falando. É preparar, não é da boca para fora, é totalmente, é entregar de corpo, alma e espírito, é totalmente se colocar na mão de Deus. Essa é a reflexão que eu faço. Então, a pergunta que eu faço, eu estou preparado para encontrar com meu Senhor? Nós precisamos pedir a Deus forças para que Ele ajude-nos nas nossas fraquezas, para que a gente rompa com o pecado e que o que nos mantém presos nesse mundo. É disso que a gente precisa. Porque nós já estamos aqui há algum tempo. Alguns já estão avançando já na idade, às vezes aparece uma doença, um sofrimento. O que está nos prendendo aqui? A somatória de todas as características que foi de José, lembra comigo? Daniel e Paulo, que foram descritas em João, ela também vai ser descrita no povo do tempo do fim. Eu não creio que serão todos, porque não são todos que suportam essa palavra. É uma palavra assim, como é que eu vou dizer? Uma palavra de preparo. Não vão ser todos que vai aceitar isso. E eu digo isso infelizmente. Mas aos que aceitarem, aceitem de bom grado, porque não é minha. Eu não li nada de mim mesmo. Foi tudo registrado, tudo aqui, está para consulta. Inclusive eu tenho aqui os livros, quem quiser pode pegar emprestado, eu empresto numa boa, quem quiser fazer alguma pregação, está aqui, tá tudo aqui, irmão. Nada aqui é meu. Eu estou só dividindo o que Deus está me mostrando. Tá bom? Então eu faço esse apelo para todos nós aqui, que a gente faça essas reflexões com oração e fala assim, Senhor, aquilo que foi falado aquela noite aqui, aquilo, naquele ponto ali, para mim foi um pouco difícil de entender. O material vai estar disponível na internet, se precisar ver de novo esse vídeo, abra sua Bíblia em oração, no particular, você na sua casa, e reflita. Se é isso mesmo que você quer para sua vida. Se de fato você quer realmente encontrar com Jesus, ou você finge que está querendo encontrar com Jesus. É isso. A reflexão para hoje é essa. E que a gente faça os preparos necessários e ajude a nós mesmos, os nossos familiares, a nossa família, os nossos amigos e todos quantos quiserem nos ouvir. E que essas palavras sejam seladas em nossos corações, em nome de Jesus. Olha o que diz o profeta Sofonias. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade e nem proferirá mentira. E em sua boca não se achará uma língua enganosa, mas serão apacentados e deleitar-se-ão, e não haverá os que o espante. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubilai, ó Israel, regozija-te e exulta-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor se afastou dos seus juízos e exterminou o seu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum, e naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, e se enfraqueçam as tuas mãos. Isso vai se cumprir nos nossos dias, irmãos. Eu creio nisso. Aos que puderes, vamos nos ajoelhar? Senhor Jesus, nós estamos aqui na condição de uma igreja militante, uma igreja que está vivendo nesses últimos tempos. O Senhor não nos colocou aqui à toa, que se o Senhor quisesse, a gente poderia ter vivido em qualquer outra época do ano, ou qualquer outra época da criação, mas o Senhor nos estabeleceu aqui nesses tempos solenes, Senhor, nesses tempos terrivelmente solenes que nós estamos vivendo aqui, em que há
um despertamento, uma mensagem de avivamento, uma mensagem, são sementes que estão sendo jogadas. As sementes da tua palavra estão sendo jogadas em diversos solos, em diversos terrenos, Senhor. E a Bíblia declara que alguns são terrenos férteis, outros são terrenos que têm espinhos, outros são terrenos que têm pedra. Vários são os corações, vários são os solos. Nós te pedimos que, de alguma maneira, essa palavra, ela frutifique, que ela brote em nós, que ela dê raiz, que ela dê fruto, que ela dê uma colheita maravilhosa para o teu reino, porque nós nos colocamos de total condição, na total condição para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor faça um avivamento nessa igreja. Nós estamos clamando por isso. Nós estamos aqui às vésperas de ver o Senhor voltar, e como é que nós estamos? Nós temos muita coisa para melhorar ainda. Cada vez que nós nos aproximamos de Ti, meu Senhor Jesus, mais desqualificados ainda nós nos sentimos. Nenhum de nós aqui se sente pronto, não, Senhor. É por isso que nós estamos te pedindo de todo o coração, nos perdoa os pecados, dá-nos uma mente santificada e pura e santa, porque aquele que vai dar o alto clamor no final, ele vai dar um testemunho mais forte do que foi João Batista. Eu fico imaginando nós nessa condição tão pequena, tão miserável, ter uma condição de ser usado nas tuas mãos, Senhor. Como assim? Nós, miseravelmente pecadores, Senhor. É por isso que eu te peço, assim como foram justos aqueles homens do passado e cumpriram o seu propósito com fidelidade, inteireza de caráter, retidão, todos nós que estamos aqui diante da tua santa presença, que o Senhor se agrade de todos nós e nos coloque nessa condição de cumprir o ministério, que o Senhor se agrade de nós quando o Senhor voltar nas nuvens dos altos céus, porque nós temos essa esperança, como a gente acabou de cantar aqui. Ó, que esperança! Nós temos essa esperança, mas não deixa a nossa fé desfalecer. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e guarda essa mensagem nos nossos corações, para que nós honremos a Ti, honremos a palavra, para que a gente não tome o Teu nome em vão e que o inimigo seja declarado derrotado, e que todos aqueles que hão de ver esse material se adequem também com o Teu dizer, com o Teu mandar, porque o Senhor é o nosso Rei. E nós te pedimos essas bênçãos, meu Pai, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos ajudou até aqui, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.